29 de maio, Dia do Geógrafo. Vida e trajetória de Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. Monteiro, natural de Teresina, Piauí, formou-se em Geografia e História em 1950, pela Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil, atualmente conhecida como UFRJ. Desde então, tem sido incansável educador e pesquisador, autor de numerosas obras que o consagram como uma personalidade de renome na geografia brasileira e internacional. Seu primeiro artigo foi publicado em 1951, iniciando seus estudos na região centro-oeste do Brasil. Em 1953, concluiu sua especialização em Geografia Física e Geologia Dinâmica na Universidade de Paris. Ingressou como docente na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, FFCL, em 1954. Posteriormente, foi professor de Geografia Física na Faculdade Catarinense de Filosofia, de 1955 a 1959, hoje parte da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. De 1960 a 1964, lecionou a mesma disciplina na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, instituição que deu origem aos atuais Institutos de Biociência e Instituto de Geociências e Ciências Exatas, ambos do campus de Rio Claro da Unesp. Entre 1966 e 1967, foi professor de Geomorfologia no Instituto de Ciências da UNB, Universidade de Brasília. Obteve o título de doutor em Geografia pela USP em 1967, com a tese intitulada A Frente Polar Atlântica e as Chuvas de Inverno na Vertente Sul-Oriental do Brasil. Em 1968, transferiu-se para o Departamento de Geografia da USP, onde lecionou disciplinas de Geografia Física. Em 1975, tornou-se livre docente com a tese Teoria e Clima Urbano. Ao estudar minuciosamente o clima de São Paulo, sob uma abordagem sistêmica complexa, o autor desenvolveu metodologias com destaque para a análise rítmica. Esse método rompe com a análise linear ao buscar padrões médios para explicar variações climáticas, enfatizando a necessidade de tratar o clima como um sistema complexo. No período de 1982 a 1983, Monteiro foi professor visitante na Universidade de Tsukuba, no Japão. Em 1986, tornou-se professor titular do Departamento de Geografia da USP. Em 1995, foi professor visitante na Universidade de Tendai, no Japão. No ano de 2000, recebeu o título de doutor honoris causa pela UFRJ. Em 26 de junho de 2003, tornou-se o 35º professor emérito da FFL-CH-USP. Em 2007, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Piauí e em 2008 e 2012 pelas Universidades Federais de Santa Catarina e da Bahia, respectivamente. Dedicou-se às áreas de Geografia Física, Ecologia, Ciências Exatas e da Terra, Geociências e História. Após se aposentar, dedicou-se a outras duas paixões, a literatura e a filosofia, e produziu mais um livro, O Mapa e a Trama, na qual analisa obras de escritores como Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e Graça Aranha, sob a perspectiva da geografia e das estruturas sociais. Outro livro organizado por Monteiro e Mendonça é uma referência essencial para quem deseja aprofundar-se nas diversas abordagens das pesquisas em clima urbano. A obra apresenta a proposta teórico-metodológica para estudos da atmosfera urbana elaborado por Monteiro, destacando-se como um marco na área. Além disso, inclui estudos de caso de 4 cidades brasileiras, Salvador, Londrina, Rio de Janeiro e Curitiba, oferecendo uma perspectiva prática e aplicada sobre as dinâmicas climáticas urbanas. O livro também faz uma análise reflexiva sobre o desenvolvimento dos estudos de clima urbano no Brasil, considerando-se como uma leitura indispensável para os pesquisadores, acadêmicos e interessados no tema. E assim, encerramos esta homenagem ao professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, um verdadeiro pioneiro e eterno aprendiz de geógrafo. Como ele mesmo disse, toda a minha carreira é uma jornada de aprendiz de geógrafo. Minha concepção de geografia é essencialmente unitária, como base ou subsídio a uma fundamentação filosófica. Seu legado perdura, inspirando futuras gerações a explorar, compreender e respeitar o nosso mundo complexo e interconectado.